Em A Volta do Marido Pródigo, a gente já inicia pelo título com um intertexto direto com a Bíblia, lá em Lucas capítulo 11, os versículos de 11 a 32, que conta a história do filho pródigo. Então, o pródigo aí é o mesmo, né? É impossível a gente falar de alguma história envolvendo alguém pródigo e não lembrar imediatamente da Bíblia. Então, a primeira grande pergunta desse conto do Guimarães Rosa é o que o intertexto com a Bíblia, com o texto de Lucas, ele nos diz a respeito do texto do Guimarães Rosa, ou como que o texto original ele pode ajudar a gente a compreender melhor, em questão de estrutura, de personagens, o texto do Guimarães Rosa. Então essa é a grande primeira questão que nós temos nesse texto e que vale a pena dar uma tentada de desvendamento, certo? Então, se você conhece a história de Lucas, tenta ler A Volta do Marido Pródigo pensando nas conexões, né, e nas divergências também entre esses dois textos. Isso pode ajudar também a ter uma leitura mais aprofundada. Outra coisa que é bem interessante aqui, que é um link direto que o autor faz pra gente, né, que ele deixa claro pra gente dentro da Volta do Marido Pródigo, é a questão do teatro. Já na primeira parte a gente tem é um texto dividido em vários atos, por assim dizer. Nessa primeira parte, nesse primeiro ato, a gente tem o Lálio falando sobre peças de teatro, sobre uma suposta peça que ele assistiu, que seria o Visconde Sedutor, e ele está tentando inventar lá pro chefe dele um enredo nessa suposta peça. Essa grande pira aqui do teatro, ele vai nos ajudar de que forma? Porque a gente tem aqui o teatro de costumes, que é uma modalidade teatral que diz respeito a uma coisa mais de comédia, mas que envolve tipos humanos dentro de um teatro que constrói algum tipo de narrativa em cima de questões morais, questões éticas e questões do foro da sociedade mesmo, né? Então o que a gente tem aqui dentro da história do Lalino Salatiel, que é parecido com um teatro de costumes. Quais são as questões aqui? E eu acho que principalmente a gente pega a partir de pensar que nós temos alguns tipos humanos nessa peça. E como assim tipos humanos? O próprio Lalino, ele é um tipo que seria o malandro, né? O malandro dentro da literatura brasileira, ele é um tipo de personagem extremamente interessante e extremamente importante. E aqui a gente tem essa construção de um verdadeiro malandro. Pensa, quando você for ler, né? Pensa no que ele faz, nas ações dele, nas falas dele, na forma com que ele lida com as coisas, em toda a malandragem, em todo o jeitinho que ele tem para resolver as situações conflituosas que às vezes ele mesmo gera, né? Então, dentro dessa questão, o próprio Lalino, ele é um tipo humano. A gente também vai ter algumas coisas um pouco mais caricaturais no papel do espanhol, no papel da própria mulher do Lalino. Então a gente vai ter alguns personagens que são mais caricaturas mesmo. Isso aí tá muito dentro do teatro de costumes, certo? E por falar em personagem, uma questão muito importante nesse texto é a construção dos personagens. Como que eles são construídos, se eles são mais planos, se eles se arredondam ou são redondos, como que eles são palavra difícil, caracterizados ao longo do texto, como que o narrador ajuda a montar essa ideia dos personagens pra gente. Então isso aqui é bem importante nesse texto. Outra coisa legal para a gente pensar é como que a questão dos retirantes, dos sertanejos, ela é apresentada, ela é abordada nesse texto do Guimarães Rosa. Porque a questão do sertanejo ela é muito, muito, muito forte dentro de toda a obra rosiana. E a própria questão do retirante, ela é um tema muito importante, tanto no Rosa quanto em outros autores da mesma época, um pouco antes também. Então, como que a gente vai perceber esse retirante, essa pessoa que quer sair do seu local para ir procurar outras coisas? E não é só nesse texto do Sagarana, não. Isso aqui, essa temática, vai aparecer em outros tantos textos, além da Volta do Marido Pródigo. Então, ficar atento a essa questão é bem importante também.
Outra coisa bem interessante para nós é como a política é retratada. E ela é uma política sertaneja. Quer dizer, existe todo um código de conduta, um código de honra, certas coisas que são interditas, outras não, que são valorizadas dentro dessa armação política, dentro desse jogo político que o Lalino ele vai entrar um tempo depois, né? Então, a gente pensar em quais são as coisas adequadas dentro desse universo, quais são as coisas inadequadas, como que o Lalino ele vai exercer a malandragem dele nessa esfera política também é bem interessante, como que a malandragem do Lalino ela vai se opor ou vai tirar proveito de um sistema de honra, de um sistema de valores que é um pouco diferente desses nossos que a gente possa ter agora. Então, prestar atenção nesse sistema de honra e de valores, tanto os que têm a ver com política, quanto os que têm a ver com o foro íntimo, a família e as relações humanas, é interessante para a gente entender esse texto de uma maneira mais profunda. Além disso, é bem importante que tudo o que você leia do Guimarães Rosa, você sempre pense nessa questão da representação do sistema de valor e dos sistemas de crenças aqui. E, em último lugar, eu gostaria de perguntar ou pedir para que você tente encontrar, durante a leitura desse texto, qual é a moral dessa história. Porque o Guimarães Rosa, quando ele escreveu a carta para o João Condé, que introduz os textos do Sagarana, ele fala que o Sagarana é uma espécie de história da carrochinha, uma história da carrochinha brasileira. Então, como que a gente pode pensar nesse texto como uma história da carrochinha, uma dessas histórias que são fabulescas? A gente tem uma moral para essa história? Qual seria essa moral, né? E essa moral, ela é de acordo com o código moral e ético, ou ela é uma moral enviesada também dentro de todo esse aspecto de malandragem que o Lalino Salatiel ele passa pra gente? Boa leitura e pensa bem nesses tópicos durante o seu percurso, que eles vão te ajudar.